Boa noite, pessoal. Bem-vindos à nossa quinta-feira do direito no Causa Justa. Hoje nós vamos trabalhar o tema da política ambiental em tempos de pandemia, né? Nosso convidado, o professor, deixa eu só fixar aqui o nosso tema. Vou chamando aqui, estou entrando aqui, estou só aguardando a chegada do nosso convidado, professor Carlos Sérgio Gurgel, né? E aí nós vamos começar a conversar sobre um tema muito polêmico, muito instigante hoje no dia a dia, né? Que é justamente as questões ambientais que envolvem o nosso Brasil em tempos de pandemia, né? E fora dele, um futuro muito grande, né? Vamos aguardar aí um instantinho só mais, que ele já está entrando, só estou aguardando ele aqui agora para podermos conversar. Bem-vindo, professor Dr. Bruno, Dona Nadalva, bem-vindos aí à nossa live. Dona Grilda, bem-vindos. Deixa eu passar uma mensagem aqui para o nosso amigo. Só para verificar. Nós estamos aqui. O professor Carlos chegou. Pronto. Pronto, Boa agora noite. Agora estamos juntos. Tá? tudo bem? Boa noite, como é que você tá? Tudo bem, Carlos. Hoje eu estou combinando até com fundo aí. Tá? É verdade, O, o- verdade. o seu Você fundo aí tá. tá. Tô de Verdade. verde aí hoje. É, Né? tá bem ambiental, né? Bem ambiental, bem no tema da nossa live de hoje. Né? Verdade, verdade. É uma Bom, alegria, para viu? quem não. Estar aqui Ah, participando dessa live com você. Desejar parabéns aí, porque eu sei que você tem feito várias lives e isso é muito importante, trazer esses temas à discussão. obrigado. Obrigado, doutor Carlos. Gostaria de apresentar o professor doutor Carlos Sérgio Gurgel. Ele é professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, coordenador do curso de Direito e presidente da Comissão de Ensino Jurídico da OAB Rio Grande do Norte. Além, obviamente, de um grande especialista, a área de domínio dele é o nosso querido direito ambiental, né, e as políticas ambientais. Carlos, fazer uma introdução, gostaria que você me corrigisse no decorrer da live, e até mesmo fazer qualquer interrupção, né? Nos últimos anos, o nosso ambiente, né? Aí eu vou falar o meio ambiente, não o nosso meio ambiente de trabalho, mas sim o nosso meio ambiente de cidades, florestas, faunas, tem sido muito agredida, né? E muitas dessas agressões, principalmente quando nós falamos de queimadas e desmatamentos, outros, né, é em prol de questões de desenvolvimento, diga-se, né, da economia local. Mas nós já temos várias experiências em outros países que não há necessidade de fazer o que estamos fazendo para que o agronegócio se desenvolva e para que as economias, né, nacionais também venham a se desenvolver. Nós tivemos aí também outras questões ambientais, como o Brumadinho, que ali não foi só uma questão ambiental, mas foi uma questão também de vidas humanas. Se não me falha a memória, foram mais de 230 vidas humanas que nós, infelizmente, perdemos naquele momento, né? E dentre outras aí, sem falar do Cerrado, Pantanal Mato Grossense, que nós estamos vendo aí agora, ultimamente, os corpos de bombeiros tentando apagar aquelas chamas, né? E os noticiários, a questão do próprio IBAMA, né, que não vem recebendo de forma adequada, talvez, recursos para o desenvolvimento da sua atividade fim mesmo, né?
qual é o cenário geral da política ambiental brasileira, né, hoje, e principalmente que nós podemos, inclusive, dizer no mundo inteiro, o mundo vivia de uma forma antes pandemia do Covid-19, está vivendo de uma forma neste momento e vai viver de outra quando surgir efetivamente uma vacina que controle a Covid-19 e que saiamos do estado de pandemia, né? Dessas pinceladas todas, que eu botei aqui vários assuntos para você, né? Eu te metralhei agora, né? Foi mesmo. Queria ver com, Tava queria ver com fácil. você aí o desenvolvimento aí, o que você entende dessas questões todas, trazer outras questões para nós também. Nós temos algumas questões também dentro das próprias cidades, das próprias capitais, com relação a águas, né, com relação a esgotos também, né? Meu amigo, a palavra está com você, nosso mestre em direito ambiental e em políticas ambientais do Brasil, né? Uhum. Eu agradeço. E assim, Andrei, você falou muita coisa importante. Esses assuntos eles são relacionados. Assim, não acredito que tenha sido tudo o que você falou não está desconectado, tudo está relacionado. Eu vou tentar fazer uma exposição aqui, falar um pouco sobre a política ambiental no Brasil, sem adentrar especificamente. Meu objetivo, como eu havia falado para você, não é a politização, né? Porque infelizmente Sim. o Brasil está polarizado, politizado, de uma forma que, às vezes, discutir algum assunto já tem várias pessoas querendo lhe enquadrar como esquerda ou direita, né? E, É. na O verdade, nosso objetivo mesmo, Carlos, é aquilo que a gente conversou, é sermos técnicos, né? Atribuições Exato, técnicas à nossa visão técnica do assunto, né? As questões exatamente. políticas a gente tem que deixar à parte, porque para evitar qualquer tipo de situação aí constrangedora para qualquer lado, né? É Exato, sermos extremamente técnicos. perfeito. Assim, e críticas que a gente consegue enxergar em qualquer governo. Em qualquer Sim, governo, eu acredito que o meio ambiente ele tem sido colocado no segundo plano, para não dizer um terceiro plano, infelizmente. Por quê? Porque, assim, acredito que o nosso país ele precisa tratar do meio ambiente como de uma forma estratégica. Não se pode enxergar uma política ambiental como uma política, como apenas um discurso. Na verdade, é uma necessidade, existe uma necessidade de um planejamento econômico, social, englobando o aspecto ambiental. Essa discussão já vinha sendo tratada há muito tempo, desde a década de 70, né? Com o Inácio Sachs, o economista, ele já vinha sim. tratando do ecodesenvolvimento desde a década de 70. E essa discussão que vinha sendo tratada pelo Clube de Roma, pelo Inácio Sachs, nas universidades, acabou chegando em 1972 na chamada Conferência de Estocolmo, não é? Que foi aquela primeira conferência mundial sobre meio ambiente. Que eu acho que falar sobre política ambiental no Brasil, a gente não pode esquecer de falar sobre a importância e o impacto que a Conferência de Estocolmo teve em tudo isso. Porque o Brasil enviou, na época, uma delegação para representar o país nessa Conferência de Estocolmo. Só que essa delegação, na época, o Brasil vivia o período do chamado milagre econômico. O Brasil crescia a uma taxa de aproximadamente 10% ao ano, coisa assim, muito alta, né? E Elevadíssimo. vivíamos naquele período, né? Um período de um regime ditatorial e tudo mais. E aquilo, o Brasil vivia essa expansão no cenário econômico e não queria que nenhum discurso e nenhuma medida pudesse impedir ou frear esse processo de desenvolvimento. O que foi um erro, porque não se pode permitir um tipo de desenvolvimento que não leve em consideração também os cuidados básicos com o meio ambiente. Porque não adianta nada um país estar crescendo a taxas de mais de 5, 6%, como a China, e a população, algumas cidades, tem que ter rodízio de automóvel, ou então, alguns dias a população não pode sair porque o ar está... Você não pode respirar de tão poluído que está. Então, assim, não compensa nenhum tipo de desenvolvimento, né, econômico
se esse desenvolvimento não traz qualidade de vida. Sim. Né? Então, acredito que essa política ambiental, nós precisamos defender uma ideia de um equilíbrio entre o desenvolvimento e as ações de proteção ambiental. Foi, sem dúvida nenhuma, após a Conferência de Estocolmo, que aí os debates começaram a se intensificar. 9 anos depois da Conferência de Estocolmo, ou seja, em 1981, o Brasil cria pela primeira vez na história uma política nacional do meio ambiente, que encontra-se em vigor até hoje, que é a Lei 6.938 de 81. Que essa lei ela foi absolutamente recepcionada pelo texto constitucional de 1988, né? Absolutamente, encontra-se em vigor até hoje. Criou um sistema de proteção ambiental muito importante. E nesse ponto eu queria fazer um destaque, aquela crítica que você colocou aqui, de que alguns órgãos ambientais não têm recebido a devida atenção. E você colocou o IBAMA, eu poderia citar também o Instituto Chico Mendes. O Instituto Chico Mendes tanto o IBAMA como o Instituto Chico Mendes são órgãos executores da política nacional do meio ambiente. São importantíssimos. E, infelizmente, eu tenho percebido que esses órgãos eles estão passando por dificuldades financeiras, falta de estrutura, né, de uma forma cada vez mais intensa. E isso tem atravessado governos, mas especificamente nesse momento atual, nós observamos que tem havido uma piora, o que eu considero que é um grave erro da atual gestão, porque não se pode ignorar a importância que o meio ambiente tem. Inclusive, Carlos, fazer até um adendo aí à sua colocação, se eu não me engano, o Fundo da Amazônia, também que faz captação de recursos externos, tá, e que justamente esses recursos são destinados à conservação da mata amazônica, da floresta amazônica, né, também tem sofrido uma restrição financeira muito grande de governos estrangeiros. Tá? Justamente ele conhece dessa forma, eu vou dizer como leigo na área ambiental, uma falta de uma política definitiva, efetiva, tá? Para a manutenção da mata amazônica, da floresta amazônica, né? Com desenvolvimento sustentável. Tá? Quanto menos recursos nós tivermos para a manutenção da floresta, nós vamos ter vários outros prejuízos, inclusive climáticos. Apesar que muitas pessoas entendem, eu posso desmatar 20 campos de futebol, 30 campos de futebol na floresta amazônica, que não vai fazer efeito. Tem um efeito muito grande. Tanto que nós estamos vendo, né, eu já estou falando como leigo, não como profissional de meteorologia, eu entendo que, por exemplo, essas chuvas muito fortes que nós tivemos e de forma constante aqui no Rio Grande do Norte, né, e como já está tendo em outros lugares chuvas mais constantes, secas também mais constantes, e as temperaturas cada vez aumentando, é justamente decorrência dessa má conservação da nossa floresta, dentre outros fatores de outros países também, que não colaboram para a manutenção do meio ambiente, né, para que possamos realmente ter uma qualidade de vida melhor. Né? É uma preocupação muito grande. E eu vou ser bem sincero, o Brasil não está numa situação de recusar dinheiro, para assim dizer, gratuito, para projetos de manutenção de uma floresta que é tão importante para o mundo, não é para o Brasil somente. Né? Não, sem dúvida, porque, na verdade, toda ajuda, ela é válida. Ela é válida. Claro que tem que se ter um controle, no sentido de que, naquele aspecto da soberania, né? Porque algumas Sim. pessoas que defendem até mesmo que não devemos receber esses recursos, fundamentam que não querem também que essas pessoas que estão colocando dinheiro possam, de alguma forma, mitigar um pouco da soberania brasileira. Agora, isso vai depender da postura do país também, do controle, do Sim. acompanhamento, de uma política voltada em investimentos naquela área.
Eu acredito que uma região como a Amazônia, que é gigante, eu já tive a oportunidade de cruzar a floresta amazônica, de avião mesmo, e eu percebi, assim, meu, era um mar, aquilo era um mar. Eu olhando assim, por mais que passavam-se as horas, eu olhava e aquela floresta continuava ali. É uma pujança, uma coisa assim maravilhosa, aqueles rios sinuosos, uma coisa muito bonita, né? Agora, Sim, claro que no trecho que eu passei pela floresta, era exatamente o trecho mais preservado, porque nós sabemos que a Amazônia tem áreas críticas. O sul do Pará, a fronteira com o Mato Grosso, né? O sul da Amazônia também, aquela área de Rondônia, essas áreas experimentam grandes projetos agrícolas. Então, existe aquela difícil relação entre a proteção ambiental e o estabelecimento de novas fronteiras agrícolas, ou até mesmo o estabelecimento de pastos para a cultura da pecuária. O que eu acredito? Eu acredito que essas atividades elas também são importantes. E acredito que o Brasil está deixando de utilizar um instrumento que é muito importante, que poderia resolver esse problema, que é o zoneamento ambiental. O zoneamento ecológico, econômico poderia estar sendo utilizado, destacando áreas específicas para esse tipo de atividade e mantendo outras áreas, como reservas indígenas, zonas de proteção ambiental, áreas de proteção, áreas de preservação permanente, reservas legais, unidades de conservação de proteção integral, de uso sustentável, né? Seja lá qual for. O Brasil ele precisa criar um mecanismo de proteção. E naquelas áreas que forem essenciais, a manutenção da vida, a manutenção do equilíbrio ecossistêmico, essas áreas elas são inegociáveis. Até sim. porque o zoneamento ecológico e econômico já definiu isso, ou já deveria definir isso. E uma outra situação que eu acredito que é um erro grave no nosso país é que a fiscalização da Amazônia, ela não tem condições de você conseguir fiscalizar a Amazônia sobrevoando a Amazônia, ou então você criar bases da Amazônia. Na verdade, a Amazônia precisa, sim, de bases, né, de apoio para a fiscalização, mas ela precisa de um monitoramento via satélite. Já existe tecnologia para isso. Então, uma vez eu assisti uma apresentação de um especialista falando que se um sistema de detecção de focos de incêndio, né, aparecer no sistema de proteção lá, via satélite, se poderia acionar uma base mais próxima do local onde está acontecendo o incêndio para que se pudesse chegar e combater esse Sim. incêndio, né? Porque, na verdade, é o seguinte, vai ser sempre difícil proteger a Amazônia, mas não se pode desistir, né? O país ele não pode virar as costas à proteção ambiental, porque não pode pensar que a Amazônia é nossa a ponto de eu usar de qualquer forma. Não, a Amazônia é nossa sim, mas ela também é um patrimônio que serve à humanidade. Não vou dizer que é um patrimônio da humanidade, mas é um patrimônio ambiental que serve à humanidade. Porque a partir do momento que algumas espécies ali da fauna, da flora, no momento em que elas deixarem de existir, elas não deixam apenas de existir na Amazônia, elas deixam de existir no mundo, porque são espécies endêmicas e que merecem proteção. Essa questão da proteção da Amazônia, dessa questão do territorialismo, a gente deve realmente levar em consideração. Ela realmente serve, não é do mundo, não é um patrimônio da humanidade, tá? Mas também nós devemos levar em consideração que proteção, como você mesmo falou, proteção não quer dizer virar as costas para quem quer ajudar a fazer a proteção. E uma coisa que eu venho observando muito ultimamente, né, não só em questões da pandemia, mas de uma forma geral, né, às vezes nós temos alguns recursos que poderiam ser utilizados, mas o que falta para nós realmente é essa questão da fiscalização, né? A gente falhamos demais quando fiscalizamos, né, o que deveríamos realmente fiscalizar, tipo a questão do desmatamento, a questão, aí eu vou pegar da represa de Brumadinho.
que no meu ponto de vista, sem levar em consideração técnicos, né, houve uma falha na fiscalização da represa, do suporte da represa, né? E pegando essa questão de Brumadinho, como é que você enxerga, Carlos, o que aconteceu em Brumadinho, né? Aquele desastre natural de Brumadinho, tá? E as suas repercussões dentro do meio ambiente? Porque, se eu não me engano, ainda existem várias áreas que ainda estão degradadas e que ainda vão demorar um bom tempo ainda para que voltem a metade do que era antes da represa ter se desmanchado, né? Ter ruído. Bom, o que aconteceu em Brumadinho, na verdade, é um exemplo de um quadro de degradação ambiental generalizada. E o que se explica? O que aconteceu em Brumadinho, o que aconteceu em Mariana, na verdade, foi uma soma Também. de omissões, né? Uma soma de omissões. Omissão tanto do poder público ao fiscalizar da forma correta, omissão das próprias empresas que têm colocado o lucro acima de tudo e tem esquecido da vida e da qualidade de vida de seus funcionários e da população do entorno em busca de lucro, né? Então, Sim. na verdade, tem havido uma soma de omissões. Eu acredito que, na verdade, o meio ambiente precisa ser visto como um espaço que tem um valor por si próprio. É o que se chama de um valor intrínseco, né? O meio ambiente ele tem um valor intrínseco e não um valor extrínseco, porque o valor extrínseco é o valor da utilidade. Se o ambiente serve ao ser humano, então ele merece proteção. Se ele não serve do ponto de vista econômico, então eu deixo para lá, né? Então essa visão utilitarista do meio ambiente, né, aponta para uma valorização exagerada da dimensão humana. Estou olhando aqui porque eu escrevi um artigo sobre isso, em que eu apontei uma relação entre essa visão utilitarista e o princípio da vedação ao retrocesso ambiental. Eu vou pedir licença só para ler um pequeno trecho que eu coloquei. À vontade. Assim, a tese consubstanciada no princípio da vedação ao retrocesso ambiental não é apenas um ensaio retórico. Trata-se de uma condição sine qua non para a garantia da qualidade de vida dos seres humanos, mas também do meio ambiente em geral, dotado de um valor intrínseco, ou seja, de um valor não utilitarista. A visão utilitarista... Carlos, trancou um pouquinho. Estamos tendo aí um probleminha técnico das nossas operadoras aí de telefonia. Oi. Voltou? Voltou. Voltou. Deu uma travadinha aí. Nunca tinha acontecido isso, mas enfim, é coisa de ao vivo, né? A gente tem que estar sempre preparado, né, para essa situação. Né? Mas é isso que eu havia falado. Essa visão utilitarista, ela tem que ser... ela é importante, de certa forma, mas ela não pode ser dominante. Em relação ao desastre de Brumadinho, eu percebo que houve, como eu havia falado, uma série de omissões. E o poder público ele não pode permitir que uma situação como essa aconteça novamente. Infelizmente, no Brasil, nós só aprendemos a cuidar de alguma situação quando acontece um desastre. Aconteceu um desastre, então vamos alterar a legislação para tornar mais rigoroso, por exemplo, o controle do uso do cinto de segurança, né? Aconteceu uma catástrofe como Brumadinho, agora vamos estabelecer um programa de monitoramento das barragens. Que nem o desastre da Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a partir dali que as boates realmente começaram a ter uma fiscalização maior do Corpo de Bombeiros e leis municipais e estaduais com relação a essa questão de segurança de locais de evento começaram também a ter modificações. Tá? Como você mesmo falou, o Brasil não trabalha de forma preventiva.
é sempre reativa. E se a gente trabalhasse de forma preventiva, com certeza muitos desses desastres que aconteceram, Brumadinho, Mariana, né, não teriam acontecido. Ou poderia até ter acontecido, mas as suas repercussões, né, seriam bem inferiores às que aconteceram. Né? Carlos, eu É, estava lendo hoje, me preparando, obviamente, para conversar com você, porque eu sou um completamente leigo em direito ambiental, e eu estava vendo que o nosso código de florestal, né, apesar dele ser relativamente novo, aí de uns 8 anos, 8 anos o seu início, ele já veio de uma longa data de preparação, né? Como tudo no Brasil. Todos os nossos códigos, na realidade, o Código Civil demorou mais 10 anos, processo também. Você acha que o Código Florestal hoje brasileiro, ele atende à necessidade real nossa ou ele já está defasado para a nossa realidade? eu acredito que o Código Florestal nós existe, esse é o terceiro Código Florestal, né? O primeiro Sim. Código Florestal é o de 34, 1934. O código seguinte foi o Código de 65, que permaneceu em vigor até 2012, né? E É. esse, o Código de 1965, ele era um código muito mais protetivo em termos de margem, níveis de proteção florestal, ele era muito mais protetivo do que esse código de 2012. Eu lembro que na época que o Código Florestal ele foi publicado, foi aprovado, né? Foi na época da conferência Rio mais 10, não, Mais, Rio mais mais 20, né? 20. Rio É, Rio mais mais 20. 20. E houve uma crítica muito grande, né? Porque o Rio voltou a sediar uma conferência mundial, né? Sobre meio ambiente, o Brasil voltou a sediar, numa época que estava sendo aprovado um código florestal que, de certa forma, diminuía a proteção ambiental das florestas. Sim. Agora, eu acredito o seguinte: na verdade, a ideia que deve prevalecer é a ideia do equilíbrio. Não podemos ignorar o fato de que o Brasil é um grande exportador de insumos agrícolas, né? O Brasil possui diversas commodities, né, do ponto de vista econômico, agrícolas. Então, o país precisou fazer alguns ajustes na legislação. Os produtores de vinho na região sul do Brasil, que antes não podiam plantar a uva nas encostas que tinham solos melhores, né? Agora, com o código, há essa permissão de que o potencial de utilização das áreas aumentou. Então, assim, acredito que existiu, na verdade, um grande discurso político para atacar o Código Florestal de 2012. Agora, acredito que um retrocesso que o nosso país experimentou foi em relação à anistia, em relação a alguns crimes que haviam sido praticados, algumas violações que tinham ocorrido, e crimes ambientais também, pelo código anterior, né, que tinha uma proteção Sim. maior e que, a partir de então, houve essa anistia. Acredito que isso foi um fator muito negativo, né? Mas acredito que o Código Florestal hoje, se ele for efetivado da forma como está hoje, ele garante, sim, um padrão razoável de proteção. Não diria que é o melhor dos planos, dos códigos florestais, mas ele garante um mínimo de proteção. Aí ele já causa um pouco de tranquilidade, principalmente para o agronegócio. É, Que nós querendo ou não, hoje o agronegócio é um fiel da nossa balança econômica. Né? Os números do nosso agronegócio são extremamente expressivos. Eu não vou citar nenhum valor aqui que eu posso estar supervalorizando ou inferiorizando o valor do agronegócio. Né? E isso leva a uma outra preocupação também, Carlos, com relação às questões do agronegócio. Aí nós já falamos, vamos passar para a questão da indústria e de nós mesmos, seres humanos, e dos nossos carros, né? E como eu falei anteriormente, inicialmente, né, a mudança climática.
né? Principalmente em decorrência do aquecimento global, que muitos dizem que isso é uma Discurso. piada, né? Discurso, né? E realmente nós estamos vendo aí mudanças climáticas que estão acontecendo, né? Excesso de furacões e tufões nos Estados Unidos, naquela corrente que, né, no corredor que eles têm, né? Temperaturas mais elevadas aqui no Brasil, excesso de chuvas em determinadas regiões, secas em outras, né? E como é que ficou o Tratado de Quioto e depois o Acordo de Paris, que justamente trabalhava essas questões, né, de emissão de gás carbônico, de aquecimento, né? Nós tínhamos também a permuta, né, de gás carbônico por área verde plantada. Como é que ficou essa situação, né? Mais uma Esses vez, tratados? mais uma vez, todos os tratados, todas as reuniões, tudo que tem sido convencionado no âmbito internacional acaba muitas vezes não sendo implementado porque os países sentem o impacto econômico dessas medidas e acabam que se comprometem lá nos eventos, nos tratados internacionais, mas não internaliza o compromisso nos direitos internos, né? Sim, Então, o que é que nós temos? Nós temos apenas um protocolo de intenções. Você vê que os Estados Unidos rejeitou até mesmo assinar protocolos de intenções. Por quê? Porque viu exato. que o impacto sobre a economia poderia significar uma perda de competitividade. E nós sabemos que o eixo econômico do mundo está mudando. Aquelas pessoas mais atentas devem estar percebendo que os Estados Unidos têm perdido muito a sua hegemonia econômica para outras regiões. A China tem despontado como um mercado emergente e alguns analistas consideram até que a China ultrapassou os Estados Unidos. Outros consideram que está para ultrapassar os Estados Unidos. Então, a nossa geração vai viver um momento em que a potência econômica dos Estados Unidos pode ser ultrapassada por outras economias. Então, assim, veja, eu acredito que por muito tempo nós vivemos uma época de negação, né? Sim. Porque é mais fácil negar que não está havendo queimada na Amazônia, é mais fácil negar que não está havendo aquecimento global, que tudo é um discurso, né? Do que você realmente enfrentar o problema. Fato. Eu gosto sempre de analisar os dois lados da realidade. Eu não gosto de... Por mais que eu me sinta filiado a uma corrente política, A ou B, né? Eu sempre presto atenção nos argumentos contrários. E uma vez eu estava na livraria, achei um livro, já tem um certo tempo, chamado O Ambientalista Cético. E eu comprei esse livro de um autor chamado Bjorn Lomborg, que ele é sueco. E a proposta do livro é que esse autor, ele foi membro do Greenpeace. E como membro do Greenpeace, ele disse que os dados são manipulados por essa ONG. Então, assim, se uma determinada espécie de animal tem só 100 indivíduos, eles divulgam que só tem 10. Segundo esse autor, no livro, diz que o mundo nunca viveu um momento tão bom em termos de clima do que agora. Diz que não há aquecimento global, que o planeta vive um momento fantástico. Então, esse cara foi extremamente criticado, foi objeto de protestos na Europa. Mas, assim, eu disse, eu vou ler o que esse cara está dizendo. Porque eu considero também que há Um certo pautas... exagero, né? Hã? Realmente existe um certo exagero de ambos os lados, os Sim, pró-aquecimento e os que estão dizendo que não tem um aquecimento da forma exagerada, né? exatamente. Porque tem pautas políticas embutidas nesses debates, dos dois Sim, lados. Então, na verdade, nós temos que ficar do lado da ciência, do que é real. sim, É importante buscar a realidade dos fatos.
Sabe aquela pessoa que começa a comentar sobre um processo com base nas notícias que tem lido na mídia? É diferente de você pegar um processo e ler o processo e ver o que está acontecendo na prática. Exatamente. O que eu considero mais grave em matéria de meio ambiente no Brasil é que as informações são manipuladas, não existe acesso à informação ambiental no Brasil. O acesso à informação no Brasil, o acesso à informação ambiental no Brasil, ela é limitado. E isso é problemático. Eu digo isso porque eu, como especialista do assunto, já experimentei muita dificuldade em ter acesso a dados para escrever artigos, para fazer determinadas pesquisas. Imagine a população que não tem um conhecimento mais aprofundado sobre o tema. É Acaba bastante sendo complexo. manipulado. Então, assim, eu acredito no aquecimento. Eu acredito, sim, no aquecimento, porque eu tenho percebido, eu já morei numa cidade do interior do Rio Grande do Norte, numa região semiárida, e tenho percebido que essa região tem passado por um ressecamento gradativo do ambiente. E eu acredito, eu atribuo isso a um aquecimento global, sim. Mas é claro que existe, como eu havia falado, também uns exageros. E é Sim. nesse momento que a gente precisa recorrer à ciência. E a ciência sempre vai nos dar um ponto, vai nos dar um norte, apesar que mesmo que a ciência nos dê uma certa posição, vamos dizer assim, definitiva, vai depender muito da interpretação de quem está analisando aqueles resultados. É Né? verdade. Carlos, não gostaria de falar de política, mas não vou falar de política, mas sim de ministério. Nosso Ministério do Meio Ambiente é um ministério, por assim dizer, novo. Se não me falha, é de 92, se não me falha a memória, né? Foi criado em 92. Você acha que ele tem tido, desde 92 até a presente data, a importância real da pasta ou ele tem ficado a dever para o nosso meio ambiente? Eu acredito que, para você ver como o problema, você vê como as críticas em relação aos ministros do meio ambiente, em relação à política ambiental do Brasil, não é uma coisa recente. Eu, Não. eu tenho as minhas críticas em relação à política ambiental atual, né? Não vou entrar em detalhes, mas eu tenho as minhas críticas, sim, em relação à política atual em matéria de florestas, em matéria dos órgãos ambientais, do IBAMA, do Chico Mendes. Mas eu lembro que no governo da oposição ao governo atual, na época que Marina Silva era ministra do Meio Ambiente, ela acabou saindo. Por quê? Porque ela defendia uma pauta de proteção que o governo não queria seguir, né? E olha que Sim. o governo da oposição, então, é situação e oposição, colocando a proteção ambiental em segundo plano. Por quê? Porque imagine, Andrei, que eu ou você fôssemos presidente da República. Imagina a quantidade de reuniões e de pedidos e de pressões que eu e você, a gente não sofreria todo dia, Muito forte. no sentido de que a legislação precisa ser flexibilizada porque existem grupos econômicos que querem investir no país, né? Ah, E você preocupado com a gestão que possa gerar emprego, e de repente você fica naquela. E aí? Vamos encampar essa luta? Isso é muito perigoso, porque, na verdade, aquilo que puder ser flexibilizado, que não gerar um prejuízo irreversível ao meio ambiente, uma flexibilização, por exemplo, em termos de agilização de processos, já seria de bom tamanho, ao invés de se pensar em acabar com um instrumento tão importante quanto o licenciamento ambiental, por que não se faz uma reforma para torná-lo mais célere? E aí, com certeza, essa celeridade vai impedir vários atos infracionários do Código Florestal e de outras legislações, tá? Exato. Que vão ajudar no desenvolvimento daquela região. Né? Exato. Então, assim, eu acredito que a saída não é extinguir, né? A saída não é, por exemplo, diminuir a participação da sociedade civil em conselhos, como a gente tem escutado algumas críticas.
Na verdade, é o seguinte, se o acesso à informação ambiental já é um problema, também você impedir a democratização das discussões das políticas públicas ambientais, o problema maior, pior ainda mais. Sim. Então, na verdade, é o seguinte, não é fácil tomar decisões quando estamos diante de um cenário econômico e um cenário de proteção ambiental. Mas deve prevalecer o bom senso, deve prevalecer, no meu entender, deve prevalecer a proteção ambiental, a proteção ao meio ambiente. Essa proteção vai ter que existir realmente para que a sociedade, de uma forma geral, e a própria humanidade possa ser sustentável no futuro. Porque você me citou agora há pouco um exemplo de rodízio de veículos. São Paulo já vive essa questão de rodízio de veículos. E uma coisa de que a pandemia nos trouxe, né, alguns dados, são que justamente nesse período que tivemos um grande isolamento, né, os índices de poluição nas cidades, né, reduziu de forma significativa, dando um alívio, né, para alguns tipos de doenças pulmonares. Coincidentemente, aliás, né, aparelhos respiratórios que são atacados também pela Covid-19. E essa redução foi muito significativa e muito importante para muitas cidades, principalmente no estado de São Paulo. Me diz uma coisa, Carlos, essas questões agora que nós estamos vendo, estamos retomando esse processo, né, de trabalho, né, de uma socialização maior, né, que nós estamos observando na televisão. Como é que você tem visto algum movimento para tentar manter os mesmos níveis de poluição do jeito que estavam antes? Né? Existe alguma forma, eu sei que não existe fórmula mágica, mas sugestões para que o nível mais baixo de emissão de poluentes? Né? Falhou na hora que você estava falando, para mim, cortou um pouco. Pronto. Não, o que eu estava falando era com relação, né? Eu sei que não existem fórmulas, mas o que você entende que seria viável, né? Que uma sugestão aos nossos governantes, né? De tentar manter, ou até mesmo um pequeno acréscimo dos níveis de poluição em decorrência dessa retomada das atividades. Né? O que seria aconselhável a gente fazer? Eu sou muito favorável àquela questão do carro solidário que eu já fazia lá em Salvador, antes de vir aqui para Natal. Aqui em Natal também procuro usar o mínimo possível de carro, né, justamente para evitar algumas questões ambientais, né? E o próprio deslocamento que é mais tranquilo para a gente, né? O que você entende? Essa sua colocação foi muito importante porque ela faz uma relação dessa questão ambiental com a questão urbanística, né? Sim. Que você faz parte, se não me engano, da Comissão de Urbanística aqui no município de Natal, não é isso? Sim, eu sou conselheiro do Concidade, né? E tive uma participação na elaboração da revisão do plano diretor de Natal, nas fases iniciais. Depois eu acabei não acompanhando tanto, mas estou voltando agora no final. O que acontece? As cidades... eu fiz o meu doutorado em Portugal, passei um ano lá, né? Então, assim, conheço várias cidades do Brasil, mas como natalense, a minha realidade é essa aqui do natalense, que eu tenho, né, o meu meio de transporte, então nós utilizamos o meio de transporte individual, mas nós temos percebido que a cidade tem aumentado, né, com o número de automóveis, essas políticas econômicas do país têm colocado até o consumo como uma alternativa para sair das crises, né? E o setor automobilístico utilizou muito isso, vendeu bastante. Então, o que eu percebo é que há uma priorização das políticas no Brasil de incentivo aos automóveis individuais, em detrimento de uma melhoria dos sistemas de transporte público. Isso é problemático. Eu morei em Lisboa, como eu disse, passei um ano lá e não senti falta de carro, porque os meus deslocamentos eram feitos a pé ou então de ônibus, ou então de metrô. Então, assim, eu usava metrô ou ônibus, ou então andava a pé. E
andei a cidade inteira, conhecendo vários locais e não senti falta do automóvel. O automóvel, as pessoas lá têm, mas para se deslocar no final de semana, vai para uma outra região, vai para um outro país, alguma coisa assim. Mas no dia a dia, as pessoas, até mesmo as que têm carro, utilizam o transporte público. Eu acredito que aqui no Brasil deveria haver uma política de incentivo a isso. Uma melhoria do sistema de transporte público com segurança, porque infelizmente aqui muita gente deixa de andar no sistema público por vários fatores. Primeiro, não há uma regularidade do serviço, né? O ônibus atrasa, vem super lotado, né? Tem E a diversos própria fatores. precariedade dos equipamentos utilizados, né? Que eu também vejo muita reclamação nesse sentido. Ausência de informação. Eu vejo, por exemplo, as pessoas que usam o transporte público, ônibus, elas só usam porque já conhecem o seu roteiro, né? Mas, assim, se um dia eu quisesse trabalhar, se eu quisesse ir para a Zona Norte, onde eu trabalho, na UERN, de ônibus, então eu vou de ônibus para lá, ia ser uma dificuldade, porque eu teria que sair perguntando qual é o ônibus que eu pego para ir para tal canto, para depois trocar para ir para a Zona Norte. Sim. Né? Então, lá em Portugal e na Europa, eu vi em vários locais uma coisa simples que poderia ser feita aqui. Nas paradas de ônibus, tem lá mapas, né? De uma forma que ou você pode acessar um aplicativo, de modo que a população ela fica sabendo de tudo que ela precisa. Eu acredito que a valorização de um sistema de transporte público vai diminuir, sim, os níveis de poluição nas cidades. Porque a gente, às vezes, nem considera que está passando por uma situação de poluição, porque já se acostumou. Mas Sim. ela acontece, infelizmente. Eu acho que agora muitas pessoas vão se acostumar a usar máscara, e aí eu recomendo a todos que estão nos ouvindo aí, quer sair, saia, mas saia com a sua máscara, faça a sua higiene, né, quando retornar, justamente para que possamos, né, acabar a transmissão, quer dizer, reduzir a transmissão, porque acabar nós não vamos conseguir. Infelizmente, foi uma coisa que eu falei numa live passada, nós estamos vivendo em um momento que, infelizmente, né, aquelas pessoas que tiveram um pouco mais de força na sua saúde vão estar melhor que as outras que não. Né? Pelo menos essa pandemia também demonstrou que a questão da precariedade do sistema de saúde não é exclusividade do Brasil, né? Foi do mundo inteiro, né? Mas devemos realmente nos cuidar, né? Nos cuidar para evitar uma situação mais grave que nós temos aí. Carlos, nós estamos chegando aí já para os nossos 10 derradeiros minutos, né? E o Instagram ele tem aquela mania de pegar e nos cortar assim. Corta, decapita, não quer nem saber, não tem nem. Não dá nem para a gente chorar pedindo mais 30 segundinhos que eles não nos dão. Né? Eu vou te botar numa sinuca de bico. Você me desculpa, meu amigo. Né? Uma sinuca de bico. Se você fosse hoje, fosse uma pessoa que tivesse a caneta na mão, tá? A caneta na mão, e pudesse delimitar determinados pontos com relação à nossa política ambiental, com relação a nossos campos energéticos, porque também essas questões ambientais nos levou a buscar alternativas energéticas, né? E aqui, principalmente no Rio Grande do Norte, a eólica é muito forte, né? Muito forte mesmo, né? E, inclusive, eu entendo que até aquelas usinas, aliás, que são a óleo, para mim, deveriam extinguir e mudarmos para energia hidrelétricas e até mesmo eólica. E tem várias regiões do Brasil que o vento também é bem-vindo e que pode ser aproveitado. Se você tiver essa caneta na mão, nesses nossos minutos derradeiros aí, quais seriam as ações que você tomaria, né, para crescimento da nossa política, fortalecimento da nossa política ambiental, juntamente com o crescimento econômico, tentar equalizar essa situação, meio ambiente e desenvolvimento, a sustentabilidade que muita gente fala, né? Eu vejo isso realmente possível,
né? Eu vejo realmente uma grande possibilidade de fazermos isso, mas depende muito de alguém com poder de decisão, conseguir fazer o fiel da balança, equilibrar a situação. Quais são algumas ações que você tomaria tendo essa cautela, né, de ambos os lados? Bom, realmente uma pergunta, E uma diga por reflexão um tanto quanto bastante. difícil. Oi? E diga passagem, tudo que você disser aí, eu agora assino embaixo e estou contigo até o final. Tá? Não, tranquilo. Eu acredito que o que deve prevalecer, na verdade, é a transparência. Né? Eu acredito que as políticas ambientais elas precisam ser cada vez mais difundidas. As pessoas precisam entender a importância de participar de todos os processos. Estamos agora num processo de revisão do plano diretor de Natal. Infelizmente, não é porque estamos passando por uma situação de pandemia que algumas pessoas estão criticando. Mas tem algumas pessoas que não têm acesso a computador, não têm acesso à internet e não conseguem acompanhar as discussões nos fóruns virtuais. Mas eu acompanhei o início e percebi que muitas pessoas também não participavam. Então, assim, na verdade, isso e o tratamento das questões ambientais é algo que eu não estou tendo contato agora. Já tenho o quê? Mais de 20 anos. Então, eu já conheço essa discussão há muito tempo. Então, infelizmente, falta um envolvimento maior da população. E se eu fosse agora um gestor, né, e tivesse a caneta na minha mão para implementar algumas políticas ambientais, certamente uma das políticas seria uma política de incentivo ao uso de tecnologias renováveis, né? Acredito que a matriz energética principal do nosso país ela deve ser mantida, a matriz hidrelétrica, mas só que nós sabemos que essa matriz ela não gera uma estabilidade muito grande, porque em determinados momentos que o Brasil passou por situações de seca, né? Nós passamos por aquelas situações de sobrecarga do sistema, nós tivemos diversos apagões, e um país do porte do Brasil não pode passar por uma instabilidade como essa, trazendo prejuízos econômicos, prejuízos às famílias. Quantas pessoas não morreram que estavam no hospital e faltou energia num momento como aquele? Então, assim, por uma questão de dignidade, né, da pessoa humana, tem que se investir em uma matriz sustentável, tem que se diversificar a matriz energética. Existem várias fontes energéticas no país, a matriz hidrelétrica, existe a matriz fotovoltaica, né? Os painéis solares, existe a eólica, existe até mesmo chamada, que eu estava lendo há pouco, maré motriz. Né? Alguns países utilizam Seria o que isso, Carlos? Oi? Seria o que essa maré? Maré motriz. Alguns países utilizam o balanço do mar para produzir energia. Eles têm tipo umas boias que, com o balanço do mar, ela está sempre se movimentando e ali ela está gerando energia. Né? Pô, que maravilha. Nós com o litoral, com o mar, com toda essa base que nós temos aqui de litoral, é uma fonte de energia para nós praticamente inesgotável. Né? Exato. Então, tem também o que você falou aí, eu também não considero uma fonte adequada, a termoelétrica, né? Porque utiliza muita queima de combustível fóssil, né? E isso acaba gerando emissões de poluentes, e isso é problemático. Mas, infelizmente, lá na região amazônica, as pequenas termoelétricas, ou até mesmo os grupos geradores que existem lá em comunidades, é a salvação em termos de energia para determinadas comunidades indígenas, por exemplo. Sim. Por quê? Porque, apesar de na Amazônia se ter um potencial gigantesco de gerar energia, mas você viu a confusão que foi, que ainda continua sendo, a construção da hidrelétrica lá de Belo Monte, né? De Belo Monte. Tinha dado um branco aqui, de Belo Monte. É. Por quê? Porque existem conflitos ali, conflitos de terras indígenas, né? De um lado existe o interesse dos não indígenas na produção de energia e distribuição para a região norte. Do outro lado, o indígena ele não precisa daquilo, aprendeu a conviver com um outro estilo de vida que não precisa daquela fonte energética. Então, é necessário conciliar os interesses.
Por isso que eu acredito que, na minha concepção, governar um país é você saber se equilibrar, é você poder equilibrar a política econômica com a política ambiental. Não se pode ignorar a política ambiental colocando ela em segundo plano, em terceiro plano, e apenas pensar numa política econômica, né? Sim. Eu É, acredito. e aí a gente vai levar aquela situação que você bem trouxe aqui, que infelizmente, né, a população brasileira não leva muito em consideração, né? É a questão do nosso voto, é a nossa questão do acompanhamento, né, de todas as mudanças que os nossos governantes fazem ou buscam fazer junto com as comissões, né? Essa mesmo que você participa com relação ao plano diretor aqui de Natal, né? Que existe ausência efetiva da população, né? E é neste momento a importância deles, né? E Deles eu, estarem presentes, deles apontarem o que eles realmente desejam para aquela comunidade, para aquela sociedade ali pequena, para que possamos no futuro realmente termos uma qualidade melhor para todos nós. E isso aí eu não falo só de águas, eu falo de coletas de lixo, eu falo de tratamento de energia elétrica, é de uma forma geral. Vai envolver toda uma vida de uma pessoa, né? verdade. E outra coisa que você falando agora, eu me lembrei. Se a caneta tivesse na minha mão também, a importância de se criar uma política de proteção efetiva das florestas brasileiras. Sim, Sempre que eu vejo aquela cena de uma floresta queimando, eu sempre vejo, além de se queimar um ecossistema inteiro que estava em equilíbrio, atingindo a fauna e a flora, o solo, todos os recursos, você também queima todo um potencial econômico que a floresta poderia proporcionar se um uso sustentável daquele espaço estivesse acontecendo. Eu não defendo o uso sustentável de toda a floresta, mas é importante que em um zoneamento ambiental se estabeleça áreas de proteção integral, onde você não pode utilizar para nada, você preserva, né? E áreas que permitem usos sustentáveis. E essas áreas que permitem usos sustentáveis, se nós utilizarmos os meios adequados para um manejo sustentável, nós podemos utilizar o ambiente de uma forma até mesmo rentável. é. Eu vou fazer só uma colocação, me lembrei agora que você falou essa questão do zoneamento e do meio ambiente. Na fazenda do meu avô, lá no Rio Grande do Sul, existia uma pequena represa, né? E que eu cansei de tomar banho quando garoto lá nessa represa. 10 ou 15 anos depois, quando eu retornei para a cidade onde ele tinha a fazenda, fui ver aquela represa. Não existia mais. Tinha toda ela sido degradada, a terra tomou conta, justamente por quê? Por ausência da faixa florestal de florestas para proteger o leito do rio, proteger o pequeno lago que tinha sido formado para ter aquela represa. Isso eu estou falando de 40 não, 35 anos, 30 anos atrás. Tá? Hoje, a fazenda que está agora com os meus primos lá está completamente diferente. Várias zonas de reflorestamento que eles fizeram, principalmente margeando os dois rios que passam por dentro dela. Tá? Então você já tem uma consciência bem maior. Carlos, chegamos no nosso último minuto. Suas últimas considerações finais aí para que possamos encerrar mais essa live que nos trouxe mais um grande conhecimento nessa área de política ambiental. Tá? O que você Primeiramente, pode eu dizer queria de lhe últimas agradecer. palavras? Primeiramente, eu queria lhe agradecer e me coloco à disposição para um outro momento, para a gente discutir ainda políticas ambientais específicas, política florestal, recursos Obrigado. hídricos, seja lá o que for. E sucesso aí nesse seu projeto, tá certo? Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Abraço a todos. Quero agradecer ao professor Carlos Gurgel, que esteve aqui falando sobre políticas ambientais de uma forma bem ampla. Tá? Voltamos realmente depois, em um outro momento, com parte mais específica para que possamos desenvolver.
A todos que estiveram aqui presentes, Causa Justa agradece a participação do professor Carlos, aos espectadores e a todos aqueles que vão ver a nossa live